Olá, tudo bem? Bem-vindo ao nosso canal Estudando o Espiritismo e hoje vamos dar sequência aos nossos estudos sobre as páginas do Evangelho. Se você não assistiu aos estudos anteriores, tem um cardzinho aqui em cima que você pode acessar. Nesses estudos, selecionamos uma mensagem ou um conjunto de mensagens de cada capítulo do Evangelho para fazer um comentário específico sobre esse capítulo. Muito bem, estamos agora no capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, A Fé Transporta Montanhas, e nesse estudo vamos tratar dos cinco primeiros itens do capítulo 19, quando vamos analisar a passagem que Kardec seleciona do Novo Testamento para abrir esse capítulo e os comentários que o próprio Kardec faz sobre essa passagem de Jesus que ele seleciona. A discussão da fé é uma discussão difícil. Muitas pessoas dizem que não têm fé e que não sabem como obtê-la. Nessa mensagem, a gente vai ver que o Kardec não diz para a gente como nós vamos conseguir ter fé. Ele vai dar algumas pistas do que é a fé e de como ela se manifesta em nós e o que não é fé também, outras características, né, daquilo que não é fé. De todo modo, nós podemos dizer que a fé é algo conquistado, é um sentimento conquistado que nós temos que ir nutrindo ao longo da nossa vida, como todas as coisas devem ser cultivadas ao longo da nossa vida, através da oração, através da meditação, do estudo, da reflexão sobre a nossa vida, e assim nós vamos desenvolvendo o sentimento de fé. De todo modo, vamos analisar aqui que características são essas que Kardec traz para nós sobre a fé. Mas antes, vamos começar com a passagem de Jesus. Kardec seleciona as passagens de Mateus, capítulo 17, itens 14 a 20, exatamente para ilustrar esse capítulo, quando diz assim o evangelista: quando ele veio ao encontro do povo, um homem se lhe aproximou e, lançando-se de joelhos a seus pés, disse: Senhor, tem piedade do meu filho, que é lunático e sofre muito, pois cai muitas vezes no fogo e muitas vezes na água. Apresentei aos teus discípulos, mas eles não o puderam curar. Jesus respondeu, dizendo: Ó raça incrédula e depravada, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui esse menino. E tendo Jesus ameaçado o demônio, esse saiu do menino, que no mesmo instante ficou são. Os discípulos vieram então ter com Jesus em particular. E lhe perguntaram: Por que não podemos, nós outros, expulsar esse demônio? Respondeu-lhes Jesus: Por causa da vossa incredulidade. Pois em verdade vos digo, se tivesses a fé do tamanho do grão de mostarda, dirias a essa montanha: transporta-te daí para ali, e ela se transportaria, e nada vos seria impossível. Então, observem que os discípulos, mesmo estando com Jesus, convivendo com Jesus, vendo a capacidade que Jesus tinha de curar, ainda assim, Jesus os classifica como incrédulos e ainda diz raça incrédula e depravada, né? Ou seja, Jesus sabia dos enganos e equívocos cometidos pelos seus discípulos. Muito bem. E quando os discípulos perguntam para Jesus por que que a gente não curou, né? A gente não conseguiu curar por causa da incredulidade. A incredulidade impediu, né? E a gente vai ver aqui no comentário de Kardec por que que a incredulidade ela impede as nossas ações. E mais na sequência ele vai dizer: se tivesses a fé do tamanho de um grão de mostarda, o grão de mostarda é um grão muito pequenininho, indicando que não bastava muito para que eles conseguissem. Era exigido um pouco de credulidade, e nem isso eles tinham.
E vocês conseguiriam fazer o quê, né? Jesus dizendo, transportar as montanhas. A gente vai ver aqui no comentário de Kardec que essas montanhas estão no sentido claramente figurado, mas Jesus continua dizendo assim: e nada vos seria impossível. E nada vos seria impossível, ou seja, coisas que nós e foram consideradas à época como milagres, na verdade, são possíveis e muito mais do que imaginamos, são possíveis de serem feitas por todos nós. Basta que a gente desenvolva a nossa fé, como Jesus está aqui dizendo para todos nós. Muito bem, vamos ver então o que que Kardec seleciona para nós nessa passagem, o que que ele comenta dessa passagem para nós. O item 2 vai dizer assim: no sentido próprio, é certo que a confiança nas suas próprias forças torna o homem capaz de executar coisas materiais que não consegue fazer quem duvida de si. Então, existe um elemento absolutamente importante para a realização de qualquer coisa, que é você acreditar em si mesmo, né? Essa capacidade, essa confiança em si é o primeiro elemento que nos tornará capazes de fazer aquilo que agora nós não estamos acreditando que seremos capazes de fazê-lo. E continua dizendo: aqui, porém, unicamente no sentido moral, se devem entender essas palavras. As montanhas que a fé desloca são as dificuldades, as resistências, a má vontade, em suma, com o que se depara da parte dos homens, ainda quando se trate das melhores coisas. Os preconceitos da rotina, o interesse material, o egoísmo, a cegueira do fanatismo e as paixões orgulhosas são outras tantas montanhas que barram o caminho a quem trabalha pelo progresso da humanidade. Então, o que está sendo dito aqui é que nós devemos ter confiança em nós mesmos, que nós somos capazes de superar as montanhas da má vontade, da resistência, das dificuldades, dos preconceitos, do egoísmo, da cegueira do orgulho. Se nós não acreditamos em nós, na nossa capacidade de transformar a nós mesmos, de- deixando para trás essas características, nós permaneceremos repetindo o passado, né? Então, continua Kardec dizendo: a fé robusta dá a perseverança. Então, não é uma questão de eu acredito e amanhã está resolvido. Eu acredito, vou lutar contra mim mesmo, vou perseverar no caminho e isso vai dar o resultado que eu desejo. A fé robusta dá então a perseverança, a energia, os recursos que fazem se vençam os obstáculos, assim nas pequenas coisas como nas grandes coisas. E aí a gente tem que lembrar daquilo que Jesus nos falou, né? Buscai e achareis, batei-vos, abrir-se-vos-á, né? Pedi e obtereis, quer dizer, faz e o céu vai te ajudar a conseguir. Então, às vezes, a gente não se vê capaz com os recursos suficientes, mas na medida em que a gente começa a modificar a nossa forma de ação, na medida em que a gente confia que o resultado vai ser obtido e persevera, né? Os céus colaboram conosco e vão mostrar os recursos ao longo do caminho para que a gente consiga vencer. Então, continua Kardec. Da fé vacilante resultam a incerteza, a hesitação, de que se aproveitam os adversários que se tem que combater. Essa fé não procura os meios de vencer, porque não acredita que possa vencer. Então, toda vez que a gente não acredita que possa vencer, a gente não procura os meios de fazê-lo. Então, o que que Kardec coloca aqui? Kardec coloca claramente duas possibilidades: perseverança, né?
energia, confiança em si mesmo, de que você vai conseguir, os recursos vão aparecer no momento certo e eles aparecem. E a gente consegue, porque nós somos feitos para conseguir, né? Deus nos fez para a felicidade, então nós vamos conseguir, mas a gente precisa cultivar isso em nós. Se nós vacilarmos, hesitarmos ou ficarmos naquela incerteza, será que eu consigo? Será que eu não consigo? Será que vai dar certo? Será que não vai dar certo? Nós acabamos não procurando os meios de vencer e acabamos não vencendo mesmo. E aí a gente diz: Ah, viu? Eu disse que não ia dar certo, né? Mas na verdade a gente se auto-sabotou ao longo do caminho. Item 3. Noutra acepção, entende-se como fé a confiança que se tem na realização de uma coisa, a certeza de atingir determinado fim. Então, de um lado, você tem o primeiro item, como ele diz, a confiança nas próprias forças, e o segundo, ele está dizendo a confiança que se tem na realização de uma coisa. Essas duas confianças têm que estar conjugadas, né? Eu me sinto forte o suficiente para conseguir e confio que isso vai se realizar, né? Não adianta você se sentir forte, mas não acreditar na realização. Então, continua Kardec dizendo: essa confiança na realização dá uma espécie de lucidez que permite se veja em pensamento a meta que se quer alcançar e os meios de se chegar lá, de sorte que aquele que a possui caminha, por assim dizer, com absoluta segurança. No outro caso, num como no outro caso, pode ela dar lugar a que se executem grandes coisas. A fé sincera e verdadeira é sempre calma, faculta paciência, que sabe esperar, porque tendo seu ponto de apoio na inteligência e na compreensão das coisas, tem a certeza de chegar no objetivo visado. A fé vacilante sente a sua própria fraqueza. Quando a estimula o interesse, torna-se furibunda e julga suprir com a violência a força que lhe falece. A calma na luta é sempre um sinal de força e de confiança. A violência, ao contrário, denota fraqueza e dúvida de si mesmo. Vamos assinalar essa última frase de Kardec, que é para nós escrevermos, botar no quadro, botar um post-it, botar do lado da cama, né? A calma na luta é sempre sinal de força e confiança. A violência denota sempre fraqueza e dúvida de si mesmo. Então, às vezes, a gente vê as pessoas muito violentas e a gente acha que elas são fortes porque elas estão lutando, gritando, né, esperneando, e na verdade isso é um sinal de fraqueza. Ah, tem uma frase, né, diz que os cães ladram não por coragem, mas por medo, né? Então é um pouco nesse sentido. Então veja, a primeira foi confiança em si, a segunda é confiança no caminho, na certeza da realização. Isso dá calma, lucidez, é aquela história. Eu estou me organizando para conseguir, eu vou me planejar para conseguir. Não quer dizer que tudo vai sair como planejado, mas isso quer dizer que eu sei onde quero chegar, eu estou usando os meus recursos para isso, com um objetivo claro. Isso me dá calma porque eu sei que talvez tudo não aconteça no ritmo e no tempo que eu quero, mas existe um ritmo e um tempo de Deus que faz parte, que dentro dessa equação estará a minha perseverança e a minha vontade de continuar e de fazer cada vez mais e melhor. Então, por isso, Kardec diz: a fé sincera e verdadeira é sempre calma, sabe esperar, não é? Está baseado na inteligência, né? Tenta olhar as situações com um pouco mais de perspectiva e não apenas
aquilo que está acontecendo imediatamente, né? Tenta olhar com um pouco mais de distanciamento das situações. Então, é um segundo passo, né? Que Kardec está mostrando aqui para nós. Confiança em si, confiança na meta, no caminho, na realização de uma coisa. Vamos para o terceiro elemento que Kardec vai chamar a nossa atenção. Cumpre não confundir a fé com a presunção. A verdadeira fé se conjuga com a humildade. Aquele que a possui deposita mais confiança em Deus do que em si próprio, por saber que, por saber que, simples instrumento da vontade divina, nada pode sem Deus. Por essa razão é que os bons espíritos lhe vêm ao auxílio. A presunção é menos fé do que orgulho, e orgulho é sempre castigado, cedo ou tarde, pela decepção e pelos malogros que lhe são infligidos. Então, essa confiança que Kardec falou nos itens anteriores não pode ser presunção. Ela tem que ser conjugada com a ideia de que tudo está de acordo com a vontade de Deus e nós seremos felizes. é, Aconteça o que, que nos acontecer, sabemos que, acima de tudo, está a vontade de Deus, aceitamos as dificuldades que existirem no caminho, né? Seremos resignados diante da vontade do Senhor, porque nem sempre sabemos exatamente o que é melhor para nós. Buscamos o caminho e construir um caminho de acordo com aquilo que percebemos, né? Vamos seguindo o caminho de acordo com aquilo que acreditamos, perseverando no bem, perseverando no melhor, buscando guardar a pureza de coração nas nossas ações e nas nossas intenções e deixando que Deus proveja aquilo que é importante para nós. Então, é sempre importante a gente pensar aquele ditado que diz assim, né? Até aqui Deus nos ajudou, né? Chegamos até aqui graças a Deus, né? Poderíamos ter caído muito mais, ter tido muito mais dificuldades. Certamente fomos ajudados sem perceber inúmeras vezes e dizemos graças a Deus. Muito obrigado, Senhor, pela vida que temos hoje, né? Seja ela qual for. E por fim, Kardec vai dizer para nós: o poder da fé se demonstra de modo direto e especial na ação magnética. Olha só que coisa importante que é isso aqui, esse último parágrafo, né? Que é o item 5. Por seu intermédio, o homem atua sobre o fluido, agente universal, modifica-lhe as qualidades e lhe dá uma impulsão, por assim dizer, irresistível. É a palavra que Kardec usa, grifa aí no seu livro. Daí decorre que aquele que a um grande poder fluídico normal junta ardente fé pode, só pela força da sua vontade, dirigida para o bem, operar esses singulares fenômenos de cura e outros, tidos antigamente como prodígios, mas que não passam de efeito de uma lei natural. Tal o motivo porque Jesus disse a seus apóstolos: se não o curastes, foi porque não tinhas fé. E por isso também Jesus diz no final, né? E nada vos seria impossível. Por quê? Porque nós temos uma capacidade, né? Nós temos um poder magnético em nós. E o que ele diz, né? Quando esse poder fluídico normal no homem, a esse poder se junta uma ardente fé, isso nos dá uma força de impulsão, uma força de realização, por assim dizer, irresistível. Então era isso que faltava aos discípulos para curarem, né? Foi isso que Paulo de Tarso utilizou nas suas curas, e não só Paulo, né?
outros discípulos também utilizaram essa enorme fé, eh, mobilizando a sua carga magnética para a cura. Então, ah, por que nós vencemos no final das contas e conseguimos, né, com a perseverança, com a confiança na realização e em nós mesmos, por que que nós nos tornamos vencedores? Não só porque mobilizamos em nós aquilo que há de melhor em nós e temos a ajuda dos amigos espirituais, mas também porque junto a isso, há uma carga magnética, há um poder fluídico que opera, né, para a realização não só das curas, mas da realização das coisas no mundo, né? A própria ideia do amor é tá associada à força magnética. Então é como se a nossa vontade de fazer e de fazer cada vez melhor atraísse para junto de nós os recursos para a sua realização. É isso. Só que tudo isso tem que ser cultivado. Essa certeza, essa vontade, essa confiança devem ser cultivadas. Por quê? Kardec vai nos mostrar no item 2 e 3 os dois elementos, né? Os dois contrapontos à confiança. De um lado, a incerteza e a hesitação, né? E de outro lado, a fraqueza, a violência. Então, vamos fazer a nossa parte. Vamos ter a certeza de que o Evangelho foi trazido para nós como o roteiro, né? Aquela passagem de Paulo é linda, né? Quando Paulo e Barnabé estão na caverna falando sobre o poder de Deus e relacionam a ideia do poder de Deus e das realizações e do reino, né? A um tesouro. Os ladrões estão do lado de fora, escutam Paulo e Barnabé falando do tesouro e, e escutam Paulo e Barnabé dizerem que o evangelho é o mapa do tesouro, né? E entram na caverna e perguntam para Paulo, onde está o mapa do tesouro? E Paulo entrega para eles o evangelho, né? A, O Evangelho é o mapa do tesouro, tá aqui, né? Vamos usar e abusar, ler e reler, meditar cada vez mais sobre essas palavras trazidas pelo Senhor Jesus para todos nós, para que a nossa vida seja, desde hoje, desde agora, desde sempre, abençoada. Fica com Deus, que Deus abençoe você, a sua casa, a sua família, a sua vida, hoje e sempre, e que a gente possa encontrar no próximo estudo para mais uma reflexão sobre o Evangelho de Jesus. Um grande abraço e até.